Luana Leville por aqui, passando para deixar mais uma pílula de cuidado com você. Bom, a pílula de hoje vai trazer uma sequência dos interesses nas relações para que elas não se tornem abusivas. Esse foi um assunto que gerou vários burburinhos e dos questionamentos que vieram eu tive que dividir em duas partes, então aqui vem a segunda parte das respostas. Que agora, nessa interação, vai ser específica para pais e filhos. Porque vieram perguntas do tipo, mas eu não consigo fazer meu filho cumprir os acordos e eu me sinto abusada. E quando a criança não topa, ou quando o filho já é marmanjo e eu não consigo ter essa postura de colocar o limite necessário e eu me sinto abusada. Então, olhando para essa dinâmica pais e filhos, é que eu vou trazer essa resposta hoje, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte. Toda criança, inclusive essa que mora aí dentro de você, precisa de espaço, liberdade e autonomia. São os 3 pilares do desenvolvimento humano. Espaço, liberdade e autonomia. Dentro do pilar autonomia, a criança precisa estar se sentindo pronta e motivada a buscar aquilo que ela quer, certo? Bom, por que eu quero deixar isso claro? Porque desde o mundo intrauterino, quando essa criança estava sendo gestada, ela já estava precisando de espaço, liberdade e autonomia. E ela foi se desenvolvendo, ficou apertado, ela saiu de lá, ela quis sair. Ela foi pro berço, quando começou a ganhar o controle dos braços, ela queria segurar a mamadeira, ela estava começando a explorar os objetos que tinha naquele berço. Conforme ela foi se sentindo pronta e motivada, ela foi buscando mais. A criança, ela tem um impulso natural para a vida, e isso está dentro da gente. Todo ser humano tem esse impulso natural para a vida. Por que nós adultos diminui a nossa intensidade nessa busca? Porque a gente já tem memória do medo, memória das dores que a gente viveu. E aqui mora um dos X das questões que envolve pais e filhos. O pai e a mãe, né, aquele adulto responsável por aquela criança, condiciona as ações do filho com base nas dores vivenciadas por ele. E acaba castrando aquela criança de viver as experiências dela. Castrando, e quando a gente castra o desejo de vida da criança, a gente acaba castrando o quê? A autonomia. Fica aí, guarda essa informação e vê se não faz sentido. Bom, então o que acontece? O filho vai ficando e tá lá e tá rolando o relacionamento pais e filhos. E aí o filho chega numa fase adulta que parece ficar abusivo para a mãe ou para o pai, né? O que vai acontecer? A gente tem que pensar o seguinte, esse útero entre aspas, né, a casa dos pais, ele tem que ficar apertado, tem que ficar desconfortável para esse filho querer sair daí. Agora, quando nós pais, isso aconteceu comigo, tá, gente? Quando nós pais vai super protegendo, nutrindo, suprindo todas as necessidades daquele filho, ele não vai querer ir embora, não vai querer sair, porque tá confortável. Só que aí o excesso do conforto pro filho vira abusivo com o pai, vira abusivo com esse adulto. Então, como que a gente faz para estimular essa autonomia e se proteger da relação abusiva, inclusive se proteger de ser abusivo com o outro? A gente vai pensar em 3 níveis de ação. Ação de quem? Do adulto, tá? Eu tô falando aqui com o adulto. O adulto, que é o adulto responsável pelas macro decisões desse teto, e as micro decisões ficam a cargo do filho. E não importa que idade tem esse filho, tá bom? Então, quais são os 3 níveis de ação? Essencial, negociável e que eu abro mão. Quando a gente coloca esses filtros, essencial, negociável e que eu abro mão, a gente coloca equilíbrio na relação.
Então eu vou dar um exemplo aqui, que foi um exemplo que eu dei num outro vídeo, que eu falei o que tem por trás da raiva com relação à louça, que minha filha deixava bagunçada lá na pia. A minha filha, quando eu gravei esse outro vídeo, ela nem estava aqui, ela ainda morava aqui, mas agora ela não mora mais. Mas o que aconteceu lá e como eu coloquei esse filtro com ela? O que era essencial para mim? Que a pia estivesse limpa e que o fogão estivesse limpo. E eu deixava esta área da cozinha limpa todo dia quando eu ia dormir, tava limpinha. Só que quando eu acordava no outro dia, minha filha tinha feito bagunça e não tinha limpado. E era essencial para mim tá limpo, certo? Porque eu queria fazer meu café num ambiente limpo. O que eu chamei ela e conversei? Essencial é o que você faz ou o que você vai comunicar para o outro, como tem que ser feito, qual é o resultado que você espera daquilo. Então, o essencial eu deixava limpo. Então, para mim, qual era o essencial dela? Que ela deixasse limpo igual. O que era negociável? Se ela ia lavar, secar e guardar a louça, se ela ia lavar e deixar no escorredor, para mim, tanto faz. Isso tem que ser verdadeiro com você. Não é poupando o outro, é se poupando, tá? Tô falando aqui qual é a sua postura do adulto com relação à relação abusiva com seu filho. Então, eu tô falando das ações do adulto. O que é essencial para você, você vai comunicar para o outro o que é negociável. Você vai usar a sua comunicação para colocar esse limite. Então, dentro do negociável era lavar, secar e guardar a louça ou lavar e deixar no escorredor. Isso para mim, para Luana, tanto faz. Combinado? Vai ter gente que vai falar, não, eu prefiro que guarde. Se é essencial para você, tem que ser comunicado. E o que eu abro mão? Eu abro mão de guardar a louça, mas assim que ela acordasse, ela podia guardar a louça. Era dever dela. A macro decisão, que a pia e o fogão tem que estar limpo. A micro decisão, o como ela ia fazer aquilo, qual prazo, estava dentro do escopo dela. Mas dentro disso tinha o mínimo exigido por mim. Fez sentido aí para você? Ah, só mais um exemplo, um complemento com relação à minha filha. Sempre de um acordo tem que ter uma consequência, tá? E não é uma punição exatamente, mas é uma consequência. Caso ela não cumprisse o acordo, o que ia acontecer? Eu ia acordar ela às 5h30 da manhã, quando eu saio para fazer minha caminhada, para ela ir lavar a louça. Ela não precisou acordar nenhum dia às 5h30 da manhã, porque ela não queria. É decisão dela. Ah, eu não quero limpar nada hoje. Tá bom, vai dormir, 5h30 e acordar. Dentro da macro decisão, dentro da micro decisão. Tá bom? Bom, me conta como foi pra você essa pílula. Me fala se fez sentido, se é palpável pra você colocar esses níveis de essencial negociável que eu abro mão dentro do seu contexto aí familiar, definindo quais são as macro decisões e quais são as micro decisões, para você ver como é que vai fluir a sua relação aí com o seu filho, tá bom? Então, espero ter te ajudado, desejo do fundo do meu coração que se isso fez sentido para você, você compartilhe com outras pessoas, com outros pais e filhos que estão vivendo perrengues parecidos e até a próxima pílula. Tchau!